O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 13, versículos de 21 a 30. Glória a vós, Senhor. Tendo dito isso, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Os discípulos entreolhavam-se, sem saber de quem falava. Estava à mesa, ao lado de Jesus, um de seus discípulos, aquele que Jesus amava. Simão Pedro faz-lhe então sinal e diz-lhe: pergunta-lhe quem é aquele de quem fala. Ele então, reclinando-se sobre o peito de Jesus, diz-lhe: quem é, Senhor? Responde Jesus: é aquele a quem eu der o pão que umedecerei no molho. Tendo umedecido o pão, ele o toma e dá a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pão, entrou nele Satanás. Jesus lhe diz: faze depressa o que estás fazendo. Nenhum dos que estavam à mesa compreendeu por que lhe dissera isso. Como era Judas quem guardava a bolsa comum, alguns pensavam que Jesus lhe dissera: compra o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Tomando então o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão e minha querida irmã, amados, o comentário da Bíblia Ave Maria diz que é Satã, o príncipe deste mundo, que dirige o combate contra Cristo, interpondo uma pessoa. Ele quer defender seu reino, fazendo morrer Jesus, mas, ironia do plano divino, é subindo à cruz que Cristo vencerá. Ou seja, até Lúcifer, que é a mais poderosa de todas as criaturas, ao tentar destruir o reino de Deus, destrói a si mesmo e ao seu próprio reino. Então, o que você acha que acontece com os seres humanos que se opõem aos planos de Deus? Nós, que somos muito inferiores aos anjos, também destruímos a nós mesmos. Acredite, eu já falei isso aqui em outras meditações. É o Criador que está no comando da história e não as criaturas. E qualquer criatura que tenha petulância de querer tomar o lugar de Deus vai quebrar a cara. Vai arder no fogo do inferno pela eternidade afora. São João mostra o contraste entre dois discípulos de Jesus, o traidor e o amado. Não que o discípulo traidor não seja amado por Jesus. Ele é. Porém, ele não tem fé no amor de Deus e, por isso, não corresponde ao amor. Já o discípulo amado crê no amor de Deus, sabe que é amado e quer corresponder ao amor. Todos nós, católicos batizados, somos discípulos de Jesus. Mas será que cremos verdadeiramente no amor de Deus por nós? Ou desconfiamos do amor de Deus? Quem verdadeiramente crê no amor de Deus, faz a vontade de Deus, obedece aos seus mandamentos, ou como diz Jesus, guarda as minhas palavras. Pois sabe que a vontade de Deus é o melhor. Sabe que Deus quer a nossa salvação, que Deus quer que nos unamos a Ele e participemos da felicidade da Santíssima Trindade no céu. Se isso não ficou claro no sacrifício da cruz, quando ficará?
O discípulo que enxerga isso, dá essa vida a Deus para estar com Ele na vida eterna. Já aquele discípulo que não crê no amor de Deus, abre a porta para Satanás e é tomado pela malícia, pois quando confrontado com a verdade, até enxerga a verdade, porém como a verdade dói e obriga à mudança de pensamento e de atitude, metanoia, e ele, apegado às suas ideologias e aos seus pecados, não quer mudar, pois desconfia de Deus e por isso trai Jesus. Veja que Judas come do pão umedecido no molho e após isso diz a narrativa que logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. Esse pão e esse molho ainda não são o corpo e o sangue de Cristo. E Judas ainda não é um sacerdote ordenado, pois Jesus irá instituir a Eucaristia e o sacerdócio após a saída de Judas. Diz o Catecismo da Igreja Católica no número 1395. A Eucaristia não está ordenada ao perdão dos pecados mortais. Isso é próprio do sacramento da reconciliação. O que é próprio da Eucaristia é ser o sacramento daqueles que estão na plena comunhão da Igreja. Judas estava em pecado mortal. Jesus disse isso quando falou que ele não estava puro. Portanto, quem não está em estado de graça não está em plena comunhão da Igreja e não pode receber a Eucaristia. Precisa antes recorrer ao sacramento da reconciliação. Caso contrário, comungará a própria condenação, como nos diz São Paulo na sua primeira carta aos Coríntios. Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Embora Judas não fosse ainda sacerdote ordenado, ele era um discípulo escolhido por Jesus, assim como nós que somos católicos batizados. E nenhum de nós, leigo, religioso ou religiosa, diácono, padre ou bispo, está livre do risco de se tornar um traidor. Portanto, sejamos assíduos nestes dois sacramentos, Eucaristia em estado de graça e reconciliação nas quedas, para não darmos espaço para Satanás. E peçamos a Deus a graça de crermos verdadeiramente no seu amor, como creu São João e como creu a Santíssima Virgem Maria. E assim, possamos corresponder a esse amor fazendo a vontade de Deus e dando nossa vida a Ele para chegarmos um dia à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.